Irmãos, a paz do Senhor. Eu vou ser rápido aqui, bem objetivo, que eu não tenho muito tempo. Em 2 Samuel 16, vou ser rápido aqui, objetivo. A Bíblia diz que Davi, ele está fugindo do seu filho Abisalão. Para quem conhece a história, sabe que Abisalão, ele ganha um grande número de conspiradores e se começa a se reunir para tentar tomar o reinado do seu pai Davi. Nós sabemos que tudo isso era consequência do pecado de Davi com Betseba. Só que, resumindo, a Bíblia diz que tem um homem chamado Aitofel. Aitofel, ele era um dos melhores conselheiros de Davi. Ele era um homem sábio, era um homem de grande respeito por causa da sua grande sabedoria, por causa da sua grande astúcia. Esse homem aqui, Aitofel, ele era um dos melhores conselheiros de Davi. Só que a Bíblia diz que Aitofel, ele vai ficar do lado do filho de Davi. Ele vai trair Davi. Tanto é que Davi teve que orar quando ficou sabendo que Aitofel estava do lado do filho dele. Olha o que está escrito em 2 Samuel 15, no versículo de número, segura isso aqui, no versículo de número 31, está escrito assim: quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Abisalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Por que Davi teve que orar para Deus transformar em loucura os conselhos de Aitofel? Porque Aitofel, ele era um muito sábio, e só Deus pode frustrar a sabedoria do homem. Eita glória! Por isso que a Bíblia diz: fazemos os planos, mas quem determina é o Senhor. Davi sabia que Aitofel estava por trás daquilo, e Aitofel, ele era um homem grande em sabedoria, era um homem que tinha uma sabedoria tremenda. Por isso que Davi teve que orar quando ficou sabendo. Davi falou: pera aí, Aitofel está com meu filho? Vou ter que orar, porque esse homem é sábio, ele era um dos melhores conselheiros meu, e ele me traiu, está do lado do meu filho. Filho, só que Davi fez o certo, orou para quem? Orou para Deus, porque Deus pode frustrar os planos do homem, mas ninguém pode frustrar os planos do Senhor. O que Jó disse? Eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó sabia que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então percebe que Davi está orando para alguém que não é frustrado, para Deus, filho. Deus pode frustrar os planos do homem, mas ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Eita glória! Só que segura isso aqui, você vai entender. Olha que negócio tremendo. A Bíblia diz que Davi, ele vai fugir. Por quê? Porque Davi sabia que o seu filho tinha ganhado uma grande força. Ele reuniu um exército poderoso, Abisalão. E Davi foge. Davi larga tudo para trás, largou as mulheres, largou tudo, fugindo do seu filho Abisalão. Aí a Bíblia diz que Davi vai fugir descalço, chorando, cobrindo a cabeça, envergonhado. Davi, descalço, fugiu como escravo do seu filho. Só que uma coisa que eu acho interessante, segura isso aqui para você dar glória a Deus. Lá no capítulo 2 Samuel 16, você vai ver que Davi, ele foge, descalço. Só que está escrito assim no 16: mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de uva passas, 100 fruta da estação e uma vasilha cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe as coisas para cá? Ziba respondeu: os jumentos servirão para a família do rei, os pães e as frutas servirão para os homens comer, e o vinho servirá para animar os homens que ficaram exaustos no deserto. Peraí, segura isso aqui para você dar glória a Deus. Olha o que Deus me revelou nessa palavra. Por que Ziba trouxe para Davi vinho? E o que significa o vinho na Bíblia? O vinho fala de alegria. Agora segura isso aqui. Por que Ziba trouxe alegria para Davi? Porque se você pegar para ler no capítulo 15, no versículo número 30, você vai ver que Davi, a Bíblia diz no versículo número 30, que Davi, ele foge chorando, cobrindo as cabeças. Então perceba um detalhe: Davi fugiu do seu filho chorando. Ele estava triste. Só que Ziba trouxe vinho para Davi. O vinho fala de alegria. Alguém vai trazer alegria para Davi, porque sabia que Davi precisava de ânimo. Eita glória! Por isso que a Bíblia diz: filho, segura isso aqui, que o choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então percebe, Davi saiu chorando, mas a alegria veio para ele. Alguém trouxe alegria para Davi. Oh glória! Segura isso aqui, você vai ver que Ziba, ele trouxe justamente o vinho para Davi no deserto. Agora uma coisa que eu acho interessante, olha o que Ziba falou: Davi, esse vinho vai servir de alegria para os homens no deserto. Peraí, agora o deserto não tem nada, só que o vinho fala do que? De alegria. Tem gente que olha para mim e para você e fala assim: peraí, não tem nada, mas por que tá feliz? Porque tem alegria. Pode perceber, filho. Oh glória! Olha que negócio tremendo. Segura isso aqui, você vai entender, irmão. Isso aqui é palavra forte. Olha que tremendo. Ele falou: Davi, esse vinho vai servir de alegria para os homens no deserto. Então percebe, tá no deserto, mas tá feliz. Tá no deserto, mas tá tendo alegria. Tem gente que olha pra gente e não entende. Fala: por que esse camarada tem alegria quando eu não tenho? Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não consegue compreender o espiritual, filho. Segura isso aqui, é muito forte. Olha que tremendo, irmão. Davi estava sem nada, mas alguém trouxe alegria para ele. Trouxeram vinho para ele. O vinho fala de alegria, filho. Tem pessoas que vão olhar para você e falar: peraí, como pode? Tá desempregado, não tem nada, mas está feliz. Porque tem alegria, tem Jesus, filho. Quem tem Jesus tem alegria, filho. Só que segura isso aqui. Olha que negócio tremendo, você vai entender. Percebe que Davi, ele sempre
e ele era sustentado por alguém quando ele fugia do seu filho. Segura isso aqui. Percebe que por 2 Samuel 16, Ziba trouxe para Davi pão, trouxe bolo, trouxe vinho. Só que a Bíblia diz que Davi, quando ele ficou sabendo dos planos de Abisalão, ele vai fugir para outro lugar. Aí a Bíblia diz lá no capítulo número 17, lá na frente, no 17, no versículo de número 24, está escrito assim: Davi já tinha chegado a Manaim, quando Abisalão atravessou o Jordão, com todos os homens de Israel. Abisalão havia nomeado Amasa, comandante do exército, em lugar de Joabe. Aí segura isso aqui, irmão, lá no 27, diz assim, no 27. Quando Davi chegou a Manaim, Zobe, filho de Naás, de Rabo dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o galadita Barzalai, trouxeram a Davi e a seu exército cama, bacias, utensílios de cerâmicas, trouxeram trigo de cevada, trouxeram farinha, trouxeram grãos, feijão, lentilha, trouxeram mel, coalhadas, ovelhas e queijos, pois sabia que o exército estava cansado e com fome e com sede no deserto. Irmão, olha que tremendo, peraí, quem foi que sustentou Davi primeiro? Foi Ziba. Ziba trouxe para Davi o que? 2 jumentos carregados com alimento. Só que quando Davi vai para Manaim, a Bíblia diz que os homens de lá trouxeram para Davi cama, trouxeram para Davi queijo, trouxeram para Davi lentilha. Então perceba um detalhe, por onde Davi ia, sempre alguém trazia alimento para ele. Deus não deixava faltar para Davi. Eu vou repetir, olha que tremendo isso aqui. Davi estava fugindo de seu filho. Percebe que primeiro se depara com Ziba. Ziba alimentou Davi. Só que depois Davi vai para outro deserto. Quando Davi vai para o deserto, a Bíblia diz que vai se deparar com os homens de Manaim. E lá em Manaim, os homens também vão trazer para Davi cama, vai trazer alimento. Percebe, Davi estava fugindo do seu filho, mas Deus não deixava faltar. Por todo o deserto que Davi passava, alguém trazia alimento. O segundo deserto que Davi passou, alguém alimentou ele. Pode perceber, o primeiro deserto que Davi passou, Ziba trouxe alimento para ele. O segundo deserto foi lá em Manaim. Os homens de Manaim também trouxeram alimento para Davi. Por isso que Davi escreveu em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode perceber, filho, Deus não deixava faltar para Davi. Todo deserto que ele ia, alguém alimentava ele. Eita glória! Por isso que a Bíblia diz, o justo passará muitas dificuldades, mas o Senhor o livrará de todas elas, filho. Davi era justo. Oh glória, ele até passou por luta, mas Deus não deixava faltar. Eita glória a Deus! Olha que negócio tremendo, irmão, muito forte isso aqui. Oh meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, espera aí, não entendi. Davi estava fugindo, Ziba alimentou ele. Aí depois ele vai para o deserto de Manaim. Ali os homens de Manaim trouxeram cama para Davi, trouxeram alimento para Davi. Olha que tremendo, sabia que os homens estavam com fome e com sede no deserto. Estava no deserto, mas Deus não deixava faltar. A Bíblia diz que em Mateus 4, Jesus também foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas lá você vai ver que os anjos vieram e serviram Jesus no deserto. Olha que negócio tremendo, Elias também foi para o deserto. E Deus também sustentou Elias no deserto. Olha que negócio tremendo, filho. Deus não deixa faltar no deserto. Pode estar no deserto, pode não ter nada. Só que pode garantir uma coisa, necessário você vai ter. Eita glória! Olha como que Deus é tremendo, irmão. Deus ele é tremendo. Eu estava lendo isso aqui, eu falei, peraí. Por onde Davi ia? Ele não ficava sem alimento, alguém alimentava ele. Sempre alguém trazia alimento para ele, filho. Davi ele era um homem obediente a Deus, era um homem fiel a Deus. Pode perceber, tudo isso acontecendo com Davi era consequência do pecado dele. Deus avisou Davi, os inimigos do homem serão sua própria família. Deus avisou Davi, quem vai se levantar contra você vai ser a sua própria família. Davi estava ciente disso. Ele estava consciente, isso aqui é tudo pecado que eu cometi, é consequência do meu pecado. Só que você vai ver que Deus, por mais que Davi estava colhendo a consequência, Deus não deixava faltar para ele. Todo o deserto que ele ia, Deus sempre mandava alguém para sustentar ele. Por isso que Jesus vai falar, não se preocupa quanto que comeu, quanto que vestir. Olha as aves dos céus, contudo, não colhe nem semeia. Olha como o Pai os alimenta. Quanto mais alimentará vocês, que valem muito mais que as aves. Deus não deixou faltar para Davi, filho. Estava fugindo de seu filho, estava sem nada. Só que Deus sempre mandava alguém sustentar Davi no deserto. Filho, é muito forte isso aqui. Olha que negócio tremendo isso. Meu, muito forte, tremendo, Jesus. E uma coisa que eu acho interessante, que você vai ver que o filho de Davi, Abisalão, ele vai se opor contra o seu próprio pai. Só que eu acho interessante que a Bíblia diz que Aitofel, a palavra do Senhor afirma que Aitofel ele vai dar um conselho para o filho de Davi. Só que tem um homem chamado Husai também. Husai também era um conselheiro de Davi. Só que esse Husai, ele estava do lado de Abisalão para ter informação, para passar para Davi. Então, ou seja, o Husai não estava ali totalmente apoiando Abisalão. Ele estava fingindo que estava apoiando Abisalão para repassar para Davi o que estava ocorrendo, porque Davi estava distante. Só que uma coisa que eu acho interessante, que a Bíblia diz que os planos de Aitofel
foi frustrado. Aitofel deu um plano e também chamaram Husai para dar uma opinião. Só que a Bíblia diz que os planos de Aitofel foi cancelado e aceitaram os planos de Husai. E a Bíblia diz que, pelo fato de o plano de Aitofel ser frustrado, a Bíblia diz que Aitofel vai para casa e se mata, porque os planos dele não foi aceito. E o que Davi tinha orado para Deus? Para Deus frustrar os planos de Aitofel. E Deus ouviu a oração de Davi. E os planos de Aitofel foi frustrado e o Aitofel se mata, porque não foi aceito o seu plano. Porque tem gente que é assim, quando não aceita ele fica fazendo biquinho. Só porque não foi aceito, o camarada se matou. Só porque o conselho dele não foi aceito. Filho, olha que negócio tremendo. Ele sempre era aceito por Davi, só que dessa vez os planos de Aitofel vai ser cancelado, não vai ser aceito. E ele vai lá e se mata. Davi tinha orado para Deus frustrar. E Deus ouviu a oração de Davi. E os planos desse homem foram frustrados. Olha que negócio tremendo. E Aitofel se mata. Por isso que a Bíblia diz: fazemos os planos, mas quem determina é o Senhor. Fica com essa palavra em nome de Jesus, reflita nisso.